Você já teve aquela sensação de que o mundo está perto de explodir? Guerras, ameaças nucleares, terror, crises, instabilidade política. E aí você ouve as pessoas dizendo, é o fim, isso é uma profecia, Jesus está voltando. Mas será mesmo? Hoje a gente então vai olhar para a Bíblia com clareza e sem alarmismos. Vamos responder então à luz sempre da palavra de Deus. O que Deus nos revelou sobre as guerras? Será mesmo que isso aponta para o fim dos tempos? E Israel ainda tem algum papel em tudo isso? Muitas pessoas têm se perguntado, né? E o mais importante, como eu e você devemos viver diante de todo esse cenário sempre à luz da palavra de Deus. Então, se você quer respostas bíblicas sérias sobre esse assunto, fica comigo aqui até o final que você vai sair daqui com os olhos mais abertos e firmes em Cristo Jesus. Se você gosta desse tipo de conteúdo, não se esquece, já se inscreve aí no canal, deixa o seu gostei e manda aí para alguém que vai ser também edificado por tudo isso aí que nós vamos falar. Em primeiro lugar, a Bíblia fala sobre guerras e sim, a Bíblia fala e com bastante clareza. Em Mateus, no capítulo 24, vai dizer assim: vocês ouviram falar de guerras e rumores de guerras. Vejam que não se alarmem, porque é necessário que assim aconteça, mas ainda não é o fim. Nação se levantará contra nação, reino contra reino. Cristo, ele não prometeu um mundo pacífico antes de sua volta. Pelo contrário, as guerras são parte da realidade de um mundo completamente quebrado pelo pecado e não um desvio do plano de Deus. Em Hebreus, no capítulo 1, ali no versículo 1 e 2, vai dizer: havendo Deus antigamente falado, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, ou seja, já estamos nos últimos dias, assim como Cristo nos demonstrou. Desde a ascensão de Cristo, o mundo já está em contagem regressiva e conflitos fazem parte desse cenário o tempo todo. Então, sim, a Bíblia previu as guerras, mas o foco dela não é o caos, e sim como devemos viver em meio a tudo isso que nós temos visto acontecendo sempre à luz da palavra de Deus. E em segundo lugar, essas guerras são profecias se cumprindo? Muitas pessoas têm se perguntado sobre isso. E a resposta é sim e não. Sim, porque as escrituras já disseram que as guerras e instabilidades seriam frequentes, mas não porque essas não são profecias específicas de eventos atuais, como temos visto. Em Mateus, capítulo 24, no verso 6, vai dizer: vocês ouvirão falar de guerras, mas ainda não é o fim. Então, muitos tentam aplicar textos bíblicos diretamente a conflitos modernos, como se Israel hoje fosse o mesmo Israel bíblico, ou como se cada novo ataque que aconteça fosse um novo sinal. A Bíblia não nos chama a adivinhar datas, mas a viver sempre preparados. Romanos, capítulo 8, verso 22 vai dizer: sabemos que toda a criação geme e suporta angústias até o fim. Ou seja, esses gemidos, essas guerras, essas dores fazem parte da realidade dos últimos dias, mas não são mapas escatológicos. Então nós não devemos cair no erro de tentar adivinhar o relógio de Deus, como se fosse uma manchete ali de jornal. As profecias estão se cumprindo sim, mas no tempo e da forma como Deus determinou. Então, nosso papel não é prever, e sim permanecer vivendo conforme a vontade de Deus e conforme Ele nos orienta por meio de sua palavra. Em terceiro lugar, Israel tem algum papel no fim dos tempos? Muitos têm feito essa pergunta porque Israel sempre está envolvido com alguma coisa, Então esse é um ponto que gera muita confusão. Deus usou Israel de maneira especial sim no Antigo Testamento. Através dessa nação veio a lei, os profetas e principalmente o Messias, o próprio Cristo. Em Romanos capítulo 9 vai dizer assim: a eles pertencem a adoção, as alianças, as promessas, deles é o Cristo segundo a carne. Mas no Novo Testamento nós vemos que o foco muda. O verdadeiro Israel agora é composto por todos os que estão em Cristo Jesus, e não necessariamente os judeus. Em Gálatas 3, verso 28 também vai mostrar: não há judeu nem grego, porque todos vocês são um em Cristo
Cristo Jesus. E se são de Cristo, são descendência de Abraão, assim como em Efésios também vai deixar claro. Cristo é a nossa paz. Dos dois povos fez um só, reconciliando ambos com Deus em um só corpo. Então nós devemos entender que o Estado moderno de Israel não tem um papel escatológico assim distinto como muitos tentam apresentar. A promessa não é mais nacional, mas sim espiritual. O que importa agora não é então a linhagem de sangue, mas a fé em Cristo Jesus. Então você tem que entender que se você tem sido edificado com tudo que a gente tem falado e tem mostrado até agora, eu te convido a fazer parte aqui do clube do canal, que é apenas R$ 7,99. Só você clicar em Seja Membro e você vai ter vários benefícios, como prioridade nos comentários aqui dos vídeos, acesso antecipado aos vídeos que saem aqui, um grupo exclusivo no Telegram comigo, conteúdos exclusivos como cursos e várias outras coisas, e você vai ganhar também o devocional Caminho da Intimidade que nós fizemos, com vários devocionais aí para você ter e poder usufruir no seu dia a dia ao longo do ano. É uma forma simples de você apoiar esse canal e nós continuarmos com esse trabalho para a glória de Deus. Então o link vai estar aí na descrição e no comentário fixado. Em quarto lugar, como devemos viver então diante de todo esse cenário, essas notícias que acontecem constantemente? A pergunta mais importante não é quando Jesus vai voltar, mas sim como eu devo viver enquanto ele não volta. Segunda Pedro, no capítulo 3, vai dizer assim: o dia do Senhor virá como ladrão. E mais adiante também diz: visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas, que tipo de pessoas é necessário que vocês sejam? Pessoas que vivem em santidade e piedade. Então, meus irmãos, em vez de pânico, devemos ter paz. Em vez de medo, fé. Em vez de sensacionalismo, devemos ter santidade. João, capítulo 16, verso 33 também vai dizer: neste mundo vocês terão aflição, mas tenham de bom ânimo. Eu venci o mundo. O próprio Cristo nos disse isso. E é isso que nos sustenta. O mundo pode desabar, mas o reino de Deus, meus irmãos, permanece inabalável. Como está em Hebreus capítulo 12, vai dizer: por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça. Então, meus irmãos, devemos entender que as guerras não são o fim, mas sim um lembrete de que este mundo não é o nosso lar, ele não é para sempre. A verdadeira esperança não está na paz entre as nações, mas na paz que nós devemos ter com Deus por meio de Cristo Jesus. Então, devemos vigiar, devemos orar e perseverar, não sendo guiados aí pelo medo, mas sim sendo guiados pela própria palavra de Deus. Não fiquem aí então com medo e sendo alarmados por tudo isso aí que tem acontecido. Devemos sempre confiar em Deus, no seu plano eterno, e que ele reina soberanamente e jamais perderá o controle de tudo. Então, se esse vídeo falou com você, peço que você comente aí, deixe nos comentários o que você achou sobre tudo isso que nós falamos e compartilhe aí para alguém que precisa ouvir aí a respeito da palavra de Deus. E entender que sim, tudo isso que nós temos visto já foi falado, profetizado e demonstrado pela palavra de Deus, dito que tudo isso iria acontecer, mas que devemos permanecer confiantes em Deus, não com medo, não desesperados, mas em paz e querendo cada vez mais que Cristo volte, instaure o seu reino eterno, onde não terá mais choro, onde não terá mais guerras e rumores de guerras. Valeu, pessoal, Deus os abençoe e até o próximo vídeo.